participantes e uma muito especial ao Jonuel Gonçalves. Portanto, o professor Jonuel Gonçalves, perdão, é natural do Luanda e aí nasceu em 1943. Participou nas lutas pela independência e democratização de Angola, tendo estudado em universidades e escolas superiores do Senegal, da França, África do Sul e do Brasil, onde se doutorou. Jonuel foi membro de entidades africanas de ciências sociais e de coordenação económica. Atualmente conduz um projeto de pesquisa sobre países do Atlântico Sul, baseado em centros académicos de Portugal, Brasil e Angola. Ele tem um doutoramento em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, no Brasil, portanto, em 2003. É economista e professor universitário e dá aulas na graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, também no Rio de Janeiro. Tem vasta e multifacetada obra publicada, com relevância para franco-atiradores, editada em 2010, Relatos de Guerra Extrema, também em 2010, A Economia ao longo da História de Angola, em 2011, A Economia de Angola nos Espaços Austrais, em 2014, e A Ilha de Martim Vaz, em 2015. Do mesmo modo, colaborou no livro de história intitulado África no Mundo Contemporâneo, em 2015. Não se poderá deixar de mencionar outras obras e colaborações suas, nomeadamente o livro coletivo Atlântico Sul 21, África Austral e América do Sul, no novo milénio, editado pela Unesp de São Paulo, para além de ter participado em diferentes livros de grupos de pesquisa publicados em Dakar, no Senegal, em Port-Louis, nas Ilhas Maurícias, em Paris e em Lisboa. Desejamos aqui destacar o livro África no Mundo, livre das imposturas identitárias, lançado em setembro de 2020, um ensaio sobre uma África revoltada, entre aspas, onde o autor pretende debater vias de pensamento e ação para se inserir África no mundo sem subalternidades. De acordo com a introdução da obra, e aqui passo a citar, este texto estava em fase de revisão quando uma pandemia paralisou grande parte das atividades económicas, fechou quase metade da humanidade em casa e desencadeou uma vaga planetária de medo com efeitos para muito tempo. Em geral, nos tempos mais recentes, os vírus mais ameaçadores têm surgido no continente africano, de tal forma que estereótipos foram construídos em alguns pontos do globo, segundo os quais esses vírus e consequente caos são características do nosso continente, portanto da África. Desta vez, todos os continentes sofreram ataque de enorme envergadura e este tipo de estereótipo caiu. Do ponto de vista socioeconómico, a África sofreu como os outros e, como é mais vulnerável porque mais atrasada, o seu esforço de recuperação terá de ser mais intenso e profundo, senão ficará ainda mais para trás. A pandemia que tem assolado todos os continentes acrescentou cifras e percentagens aos problemas do continente africano, portanto, mas não alterou o fundo de nenhum dos problemas anteriores. Para o autor, trata-se de debater vias de pensamento e ação
para se inserir a África no mundo sem subalternidades. Nem em relação aos grandes centros mundiais, nem em relação a formas de poder interno que igualmente condenam os povos à subalternidade. As teorias das identidades transformaram-se em versões atuais dos velhos discursos discriminatórios. Exacerbam diferenças e separatismos em detrimento das afinidades humanas, servindo, portanto, projetos ditatoriais. A África sofre duplamente os efeitos destes disfarces ideológicos. Internamente, vários regimes procuram legitimar políticas de atraso e repressão, com apelos identitários que inviabilizam a integração africana necessária ao desenvolvimento e inserção justa no mundo. Externamente, é atribuído um papel à África que também inviabiliza esse desenvolvimento e inserção, enquanto africanos e seus descendentes em outros continentes sofrem discriminações e negação de direitos de cidadania. As políticas identitárias são inimigas da cidadania e as sociedades africanas têm de sair das lamentações e partir para lutas criadoras de força própria capaz de derrubar as imposturas locais ou globais. Para terminar, devo dizer que o João Noel é atualmente investigador visitante no Centro de Estudos Internacionais do Instituto Superior de Ciências Rurais e Empresariais e do Turismo em Lisboa. Com isto, agradeço e passo de volta a palavra ao João Noel, ou neste caso ao Paulo de Carvalho. Muito obrigado, ao académico Paulo de Carvalho. Tem que esperar o Paulo. Paulo chegou. Peço desculpa, tinha desligado o som. A minha filha vai sair agora, fui dar-lhe dinheiro para fazer umas compras. Força, força. Então sou eu? Sim, o Fragata é que manda. Não, eu, pronto, já fiz a apresentação do João Noel. Então, força. Agora creio que o público que esteja interessado em colocar qualquer questão, por favor, que o faça, esteja à vontade. Perdão, o público? Quer dizer, os participantes. Pois, primeiro eu faço uma introdução e depois eu faço... No fim, né? Pois, exatamente. Pois. No fim. Não, perdão, exato. Pois, bom, olha, eu agradeço a apresentação, agradeço o convite da Academia. Acho que nós podemos ter aqui uma apresentação que, para mim, é duplamente interessante, porque está a entrar no quadro do meu projeto sobre as economias do Atlântico Sul, um projeto que eu tenho desde há bastante tempo e que, inclusive, entrou um pouco no, como é que se chama, na minha tese de doutoramento no Brasil, e já faz uns 16 ou 17 anos. Eu só para dizer que eu tive que fazer esse projeto na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro ninguém sabia como é que se ia tratar, quem é que ia orientar uma tese sobre a água. Eu fiz um doutoramento sobre a água, baseado na comparação de dois rios, ou dois trechos de rio, que é o nosso Cunene e o Rio Uruguai na fronteira do Brasil com a Argentina. E escolhi rios de fronteira, porque todos os grandes rios do mundo não respeitam fronteiras, com exceção do Mississippi e do Tennessee, mas os grandes rios não respeitam fronteiras e são sempre rios, são sempre internacionais, entre os grandes rios não conseguem ficar num país só. Então, lá me colocaram na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com um orientador norte-americano, e a matéria que havia era agricultura e desenvolvimento, era a área de pesquisa que havia, embora o meu trabalho não fale de agricultura, fale mais de abastecimento urbano e da exploração do ponto de vista empresarial, da distribuição de água e das dificuldades de água. Esse é um ponto sobre o porquê de um doutoramento, num caso como eu, numa universidade rural. Quanto à minha situação atual, eu estou, portanto, pesquisador na Universidade Federal Fluminense, no Núcleo de Estudos Avançados. A indicação que o Fragata deu
já está ultrapassado há 2 anos. Neste momento estou só na pesquisa, raramente na docência, a não ser para orientar doutoramentos ou mestrados. Mas estou também na Academia BAI como coordenador da Unidade de Ciências Sociais Avançadas, em Luanda, e em Lisboa, então, o instituto que ele deu é o famoso ISCTE, que já ninguém deu os detalhes de como é que é. O nome é apenas uma sigla, porque mudou de nome para Instituto Universitário de Lisboa, onde eu estou a fazer, passo um trimestre por ano, já estou a voltar no próximo domingo, já concluí esse trimestre, passo um trimestre por ano e é nas 3 entidades, portanto, na UF, em Niterói, na UCSA da Academia BAI e no ISCTE, que eu estou a fazer então a pesquisa sobre o Atlântico Sul. E é com base na pesquisa do Atlântico Sul que a gente vai abordar então a questão do Covid. Eu só queria mostrar que o primeiro texto, isto vou ter que fazer assim mesmo, enfrentar a câmara, não tinha outra forma. O primeiro texto é este, né, que já saiu em livro, e é um texto que tem um grande título do Capitão Gonçalves Arco, o Capitão Jair Bolsonaro. O Gonçalves Arco é o que abriu o Atlântico Sul ao comércio internacional, chamam-lhe descobrimentos, claro que nós não aceitamos essa expressão. É uma figura importante historicamente, porque abre o Atlântico Sul ao grande tráfego internacional que se mantém, aliás, até hoje, não exatamente pela parte norte, onde começou a abertura, mas mais pela parte sul, onde nós estamos. É a Rota do Cabo que determina a importância mundial desta área, e nós vivemos nós vivemos em 2 áreas. Uma área continental, que é a SADC, acrescentando em virtude de partes do norte a Comunidade Económica do Estado da África Central, e vivemos então na grande área oceânica que é o Atlântico Sul. Ora, a noção do Atlântico Sul é uma noção que eu não vou discutir aqui, cada um dirá a noção que quer utilizar, porque há uns que dizem que o Atlântico Sul começa a sul do Estreito de Gibraltar, há outros que dizem que é no Equador, e há outros que dizem que é abaixo do Trópico de Capricórnio, que excluiria Angola dessa área. Eu incluo, funciono na base do Equador para sul, até porque é um país que está a sul e a norte do Equador, que é o caso concreto do Brasil, e então, neste Atlântico Sul, no ano de 2003, 2004, foi criada uma grande zona de comércio preferencial, onde Angola não está como signatário, mas é um dos grandes parceiros na área. Ou seja, que a tendência que havia até há uns anos atrás não foi exatamente a pandemia. Nós vamos relativizar muito a noção da pandemia em relação à economia, mas até há uns anos atrás o comércio de Angola com a África do Sul e com o Brasil era um comércio que tinha um juros muito importantes e infelizmente foi caindo e caiu mais nestes 2 últimos anos. Portanto, as 4 economias com as quais eu trabalho são Angola e África do Sul do lado africano e o Brasil e a Argentina do lado sul-americano. E deveria acrescentar do lado africano a Namíbia e do lado sul-americano o Uruguai, que tem participação também, só que não o faço porque uma pessoa sozinha não consegue fazer isso e seria então já uma abrangência acima da minha capacidade. Dito isso, e só para apresentar rapidamente os países e as situações pandémicas dos 4 e os seus efeitos económicos, eu começaria por dizer que no Atlântico Sul há realmente um gigante económico que oscila bastante, mas que continua a ser gigante económico, que é o Brasil, que é uma das maiores economias do mundo. Já foi a 7ª economia do mundo em produto interno bruto, naturalmente, e neste momento é o 12º. E é o 12º em MCO. Portanto, o MCO é um método, há 2 métodos de cálculo para os produtos internos brutos. Há o método MCO, que é o método de câmbio oficial, eu vou utilizá-lo aqui, mas posso desde já dizer que há o método PPP, que é o poder de compra paritário, que em geral é o dobro do método de câmbio oficial. E pelo câmbio oficial a economia do Brasil é 12ª, a economia da Argentina é a 30ª, a economia da África do Sul a 39ª e a da Angola a 75ª, 75. Ora, isto significa diferenças em valores absolutos muito grandes. Se nós formos para o PPP, para o produto, para o Parity Power Purchase, temos a economia do Brasil com 3 trilhões de dólares de produto interno bruto e a economia de Angola com cerca de 180 bilhões de dólares. E com diferenças que nós vamos ver dentro,
que são muito importantes porque o volume do PIB não dá a dimensão da economia. Ou seja, por exemplo, nós temos em África, a maior economia africana é a economia da Nigéria. E a economia da Nigéria, ela é em peso, em importância, em diversidade, ela não é nem maior que a da África do Sul, nem maior que a do Egito. Mas como tem muita população, e como finalmente o mercado informal começa a ser contado nos PIBs, logicamente que o PIB da Nigéria, com toda a gente a fazer comércio, como sabemos, é um país de comércio informal muito maior até do que Angola, só para terem uma ideia, isto, mais o petróleo, estes dois setores apenas, dão então um volume muito grande de produto interno bruto. Esta noção de produto interno bruto, naturalmente, que ela, como é relativa, por exemplo, a economia brasileira, com muita frequência, consoante a situação dos preços no mercado mundial, ela ultrapassa o Reino Unido e ultrapassa a França. Isto não quer dizer que a economia brasileira, de facto, seja uma economia mais forte, nem que a francesa, nem que a britânica. Ora, nós estamos um pouco nessa situação, ou talvez mais do que os outros. Não estamos muito longe da situação da Nigéria, que temos então um produto interno bruto que é consequência, o aumento do produto interno bruto, quando esteve a 2 dígitos antes da crise, ou à volta mesmo, passou um pouquinho da crise de 2008, a crise do subprime, no fundo, as taxas de crescimento são as taxas de crescimento dos preços do petróleo bruto, que, como sabem, caíram muito, ultimamente têm vindo a recuperar um pouco, mas muito longe daquilo que foi, e depois, então, a grande movimentação do mercado informal também, que é uma característica das economias subsaarianas. Atenção que hoje já está banalizada a noção de mercado, grande parte do mercado já não é totalmente informal, porque até impostos já se paga nos chamados mercados informais, mas há uma dose de informalidade muito grande e aquela indicação do Instituto Nacional de Estatística, que 77% da população abastece nos chamados mercados informais, quer sejam muito informais ou sejam um pouco informais, isto dá-nos então uma dimensão da atividade nessa área que contribui para o PIB. Quanto ao resto, há então um problema que nós vamos encontrar a seguir nesta breve exposição, vou procurar que seja tão breve quanto possível, que fragiliza muito a situação do país. Bom, como o produto interno bruto é problemático de analisar, ele tornou-se mais problemático ainda agora, porque a existência de 2 métodos de cálculo criava problemas nas classificações no meio da tabela. Por exemplo, no MCO, a economia, digamos que a Suécia estava à frente da economia da Finlândia, mas pelo método PPP era a Finlândia que estava à frente da Suécia. Na América do Sul, as economias da Colômbia e do Peru também discutiam o lugar, consoante o método. E como os métodos eram assim, toda a gente, nesses respectivos países, publicava o produto interno bruto consoante o método que o colocava melhor na tabela. Isto andava assim, a gente não se preocupava muito, dava os dois, até que o problema apareceu no topo da tabela. Então, em MCO, a economia norte-americana, o PIB norte-americano é o maior do mundo, mas em PPP é o da China. Aqui na comparação, o que a gente pode dizer é a economia chinesa, em volume e pelo seu grande número de população, o número de população conta muito, pelo seu grande número de população, tem uma grande vantagem e necessariamente vai passar a ser a maior economia do mundo nos 2 métodos de cálculo, mas em termos de diversidade, a economia norte-americana é mais importante. Ou seja, que ela produz uma gama de produtos, uma gama de itens, mas com uma diferença muito grande em relação não só à China, mas em relação a todos os outros. E as outras economias dependem tecnologicamente então, da economia norte-americana. Por exemplo, o 5G da China, que é feito na China, que inclusive andou mais rápido até que os próprios Estados Unidos. Metade do equipamento, dos chips, do mais especializado é norte-americano, de tal forma que esta dependência está a causar problemas na China. E ainda recentemente um membro do Bureau Político do Partido Comunista Chinês disse que isso era um perigo para a China e que a China tinha que avançar do ponto de vista tecnológico e científico. Mas mesmo a Europa está atrasada em relação aos Estados Unidos, e fiquem só com esta visão geral, mais ou menos, 90% de todos os cientistas da história da humanidade estão vivos hoje. 2/3 são de língua inglesa. E com predominância dos Estados Unidos, na medida em que, embora haja 2 fortes universidades na Inglaterra, dependem muito do intercâmbio com os Estados Unidos, onde há investimentos na ciência e tecnologia
muito acima de todas as outras médias, inclusive uma parte é privatizada, as próprias empresas têm um setor nesse sentido, e durante os grandes cortes que foram feitos na administração Obama, no primeiro período do Obama, o Obama disse que não podia cortar nada na área de ciência e tecnologia, o ensino da matemática nunca foi afetado, porque isso tiraria a grande arma que os Estados Unidos têm de hegemonia mundial. Ora, esta arma estão a usar muito, conforme sabem, as duas maiores economias do mundo estão em guerra económica, não é nada de normal, a economia de Angola tem sido uma economia de guerra económica o tempo todo, e a guerra económica sempre existiu, mas esta é muito agressiva, porque uma economia liberal como a norte-americana não admite investimentos chineses na alta tecnologia norte-americana. E, por outro lado, estão limitadas as exportações dessa mesma alta tecnologia para a China, é a utilização claramente de uma arma, que é uma arma económica, na área de ciência e tecnologia, que, enquanto estiver com esta diferença que há, coloca realmente os Estados Unidos muito, muito na frente. Mas, dito isto, e em função disto, a gente constata que em todo o mundo, as economias sofreram todas, mas a norte-americana e a chinesa relativamente sofreram menos, porque são economias em que era muito possível o teletrabalho, em que era muito possível o trabalho altamente protegido em termos de ciência e tecnologia, e conseguiram manter, tanto que estão com uma perspectiva agora de recuperação, já com dados deste ano, que, digamos que a pandemia oferece-lhes uma oportunidade de alteração de diversos dados, e vamos já ver quais são esses dados, porque alguns nos interessam. Mas, sendo assim, o Produto Interno Bruto deve ser comparado com outros indicadores. Há 5 indicadores de poder mundial, do qual não vamos falar aqui, porque é muita coisa, mas vamos comparar. E vamos comparar em posições para demonstrar que as desigualdades dentro dos países pesam muito no peso internacional desses países. Por incrível que possa parecer, não é? Apesar de tudo, as desigualdades que existem em Angola são maiores que as que existem dentro dos Estados Unidos, que é um país de grandes desigualdades. E a África toda, a África subsaariana toda tem esse problema, e isso significa, em termos económicos, sem querer ser acusado de tecnicismo, em termos económicos significa que a África tem sido um continente secularmente voltado para fora, fornecedor de matérias-primas com propriedade e fixação de preços pelos outros. A África não apita na fixação dos preços dos seus próprios produtos, a América Latina também não, mas, e então não tem mercado interno. É o que está a tentar resolver agora com o mercado comum africano. Só o caso de Angola, por exemplo, temos trocas com os outros países africanos, que são 3% do comércio externo geral de Angola, que é um comércio externo relativamente reduzido. E grande parte dessas trocas são feitas com a África do Sul, a maior parte com a África do Sul, e em termos menores de comércio mais ou menos informal, na fronteira sul, pelo posto de Santa Clara, que eu conheço bem, passei lá bastante tempo, e pelo posto do norte, em relação aos dois Congos. Mas então nós podemos referir então que o Brasil está em 12º nos PIBs, a Argentina em 30º, a África do Sul em 39º e Angola em 75º. E nós vamos verificar que depois, quando nós pensamos nos índices de desenvolvimento humano, o Brasil, que tem o 12º PIB do mundo em desenvolvimento humano, está no lugar 84. Eu vou falar assim para não complicar, no 84º podem complicar-se. Ora, sempre que notarem que há uma grande diferença entre a posição mundial no PIB e a posição mundial no IDH, isto significa que o desenvolvimento social do país não corresponde ao seu desenvolvimento económico, ao seu desenvolvimento material, e significa, então, também grandes desigualdades. Brasil, 12 no PIB, 84 no IDH. A Argentina está melhor. A Argentina é 30 no PIB e é 46 no IDH. Isto significa realmente que na Argentina é destes 4 países com os quais trabalho, aquele onde há menos desigualdades. E depois os 2 países das grandes desigualdades são os sul-africanos e nós. Os sul-africanos um pouco mais, porque a África do Sul é 39 no PIB e é 114 no IDH. Quanto a Angola, que é 75 no PIB, é 148 no IDH. Aqui há alguns elementos importantes, porque Angola tem crescido em índice de desenvolvimento humano, pelo menos até o ano 2019, estava a avançar, sem sair da faixa média baixa, mas tinha avançado no IDH, e há, sim, algumas imposturas, como essas que
que o Fragata sublinhou a propósito desse meu livro das imposturas identitárias. Há uma espécie de guerra da narrativa que é constante em economia também, que acompanha a guerra económica. Por exemplo, elogia-se muito o Ruanda pelos seus grandes desempenhos, que terá grandes desempenhos, que está a avançar muito. O IDH do Ruanda é inferior ao de Angola, portanto não há muito que acreditarem nessa história. Agora, as economias, todas estas 4 economias, portanto, temos a economia do Brasil e da Argentina e da África do Sul. A economia da Argentina é mais harmonizada e a gente sente uma aproximação maior entre o PIB e o IDH. Ao mesmo tempo, quem conhece a própria composição do PIB argentino, era um PIB mais equilibrado. E o seu comércio exterior também é mais equilibrado, embora o comércio exterior nisso não conte muito. Às vezes até é prejudicial. Ou seja, dependendo do que, por exemplo, a Alemanha tem 46%, o seu comércio exterior é 46% do PIB. E na Alemanha está bem porque é exportação industrial, mas nós temos 40%, à volta de 40% do PIB dependendo do comércio exterior e é um produto só. Então isso também tem que ser explicado sempre que se dá a percentagem do comércio externo em relação ao PIB. Mas é um facto que o Brasil é um país, portanto, de grandes desigualdades, mas é um país que tem um aparelho industrial muito forte. E isto levou muita gente a acreditar que o Brasil seja um país emergente e que durante bastantes anos essa emergência ia-se acentuando. Mas quando se verificou a realidade, quando começou a crise dos preços no mercado mundial, todo aquele crescimento no período, sobretudo no período do Lula, mas logo a seguir com o começo da Dilma, o crescimento do Brasil era baseado no agronegócio. Foi esse que resistiu. Foram os preços das matérias-primas, e não só a nível agrícola, mas agrícola já com componente de industrialização, mas também dos minerais. E quando isso caiu, afinal o Brasil estava na mesma dependência que sempre esteve. E então é um país que hoje temos muitas dúvidas, eu pelo menos, de o considerar como emergente, na medida em que o Brasil já teve taxas de crescimento, já teve períodos de crescimento idênticos ao que teve nos dois governos do PT, no período do Juscelino Kubitschek até foi um pouquinho mais, e depois esses ciclos de crescimento voltavam para trás. A Argentina tem o mesmo problema e a África do Sul um problema ainda pior. Tem uma economia de enclave que é muito desenvolvida. Se a gente for olhar o IDH dos brancos sul-africanos, temos um IDH semelhante à Espanha. Se formos olhar dos negros, é semelhante aos Camarões. E na média dos dois, dá no lugar 114, ou seja, que nem na África Austral consegue ser o primeiro. Está atrás do Botsuana, está atrás da Ilha Maurício, que é o principal da África, mas está atrás do Botsuana e está atrás até da Namíbia, que foi um território administrado pelos próprios sul-africanos. De maneira que são economias que apresentam estes problemas e estas economias são naturalmente economias muito vulneráveis aos preços, isso desde logo, elas dependem dos preços do mercado mundial e enquanto, por exemplo, no caso do Brasil, isso é absolutamente inexplicável. É um dos maiores países do mundo em população, 220 milhões de habitantes. Como é que o poder de compra interno é tão pequeno? Como é que tentativas que foram feitas de industrialização pararam a partir do momento em que o mundo começou a importar menos? Tentaram voltar para dentro, a população nos últimos anos melhorou muito o seu nível de vida, mas melhorou para as compras essenciais. Ou seja, para a grande indústria, para a indústria automóvel, para todas as consequências do elétrico e do eletrónico, foi aí que entrou em crise e foi aí que houve desemprego. Um desemprego que, aliás, não parou. Nós não vamos falar aqui, embora eu no projeto tenha que falar muito disso, das alterações institucionais, só sublinharia que dos 4 países, 3 passaram por alterações em termos de equipa no poder e com alterações surpreendentes. Bom, no caso de Angola, desde logo, mesmo num período curto, 2017, 2016, 2017, 2018. Portanto, foi pelo próprio partido do poder, foi alterada a presidência da África do Sul. No Brasil foi por impeachment e em Angola foi porque houve uma mudança de sucessor e o sucessor não continuou a política, portanto, no caso do João Lourenço em relação a José Eduardo Santos. Essas 3 alterações são alterações que não foram combinadas entre si, são alterações que não têm nenhuma relação, nenhum elemento que tenha provocado as 3, foram evoluções naturais das diversas sociedades e passaram-se de forma, no caso concreto de Angola e da África do Sul, em termos de sucessão de poder, enquanto que no Brasil foi de interrupção de poder. E essa interrupção de poder levou a uma interrupção de muitas coisas. Ao mesmo tempo que ela surgiu em cima de uma crise provocada pela corrupção, eu acho um pouco
que a esquerda teve responsabilidades na subida do Bolsonaro, mas depois, em seguida, quem aproveitou, como sabemos, não é? Foi a extrema-direita, e isso no relacionamento internacional do Brasil, que está a tirar o Brasil da cena internacional como grande ator, e do ponto de vista económico, para nós, uma redução drástica no relacionamento do Brasil com o continente africano. Bom, nós temos então aqui o panorama, o quadro geral, onde as coisas se passam em termos enfim, dos efeitos do Covid, que são efeitos que se acrescentaram a efeitos estruturais, e nós já vamos ver que esses efeitos estruturais, quanto mais se depende de um produto, ou quanto mais se depende de um tipo de produto, portanto, se ele não é manufaturado, se o país em questão não tem força de mercado para, com o seu mercado interno, defender-se das oscilações internacionais, claro que a pandemia apanhou toda a gente de surpresa. E este apanhar toda a gente de surpresa deu, desde logo, quando a pandemia começou, uma discussão que vinha de trás, e a discussão era sobre método de atuação, método de encarar o investimento. E a noção que havia na maior parte dos economistas oficiais, infelizmente até entre nós, era de que vamos investir primeiro a sério na produção material, vamos investir a sério na economia, o investimento social vem depois, virá depois. Ora, primeira coisa, a economia, quando não há resultados imediatos, no curto prazo ninguém acredita. Porque não se pode dizer assim, fica 6 meses sem comer, que depois vais comer muito, isto não é possível. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se não há distribuição, não há alargamento do mercado interno. E em terceiro lugar, a economia tem agentes. Os agentes somos todos nós. E se não há um investimento social compatível com o investimento económico, passo a passo, nós vamos nos encontrar na situação em que nos encontramos no começo da pandemia, que tinham parado no mundo inteiro, quase tirando os Estados Unidos um pouco, talvez a Alemanha também, a China e o Japão também, esses dois sim, as verbas para investigação, e investigação no sentido da inovação mesmo, quer dizer, não é aplicação tecnológica de descobertas já feitas. De maneira que é uma primeira lição que esta pandemia deu, não pode de maneira nenhuma considerar-se que o investimento económico e o investimento social são dissociáveis, não são dissociáveis. E isto é fundamental, ou seja, uma forma, a gente, até no Brasil fala-se muito nisso, quer dizer, o vírus do coronavírus, esse coronavírus, ele é democrático, ele atinge todas as camadas da população, não faz discriminação, mas o tratamento não é democrático. Assim, nós temos, portanto, tanto ricos quanto pobres, tanto negros quanto mestiços quanto brancos. O Brasil é um bom exemplo pela sua dimensão. Todos eles na proporção que são na população, até os brancos um pouco mais apanhados pelo vírus, mas depois há muito mais mortos negros e pobres. Ou seja, que é o tratamento que falta. E o tratamento falta justamente por isso, quer dizer, não há investimento social suficiente. Eu sublinhei essa segunda parte, mas a parte que nos parece mais importante como garantia de futuro, de garantia da estabilidade do próprio modelo, é a necessidade do investimento económico e social ser feito de forma combinada. E esta é uma primeira constatação. A segunda constatação é que havia, e há, e isto para nós é muito, muito importante, havia e há a noção de que você, se tem dívida, a primeira coisa que você tem que fazer é pagar dívida, você país. A primeira coisa que tem que fazer é pagar dívida, mas isto aplicou-se dentro dos mercados internos também. A dívida é um pecado absoluto, a dívida coloca-te numa posição de grande inferioridade mundial. É claro que essas teorias, desde os ajustamentos estruturais do FMI dos anos 80, a gente, quando digo a gente, é vários economistas do terceiro mundo, colocávamos isso em dúvida porque ou há crédito para uma economia ou sem crédito ela não funciona. E se a economia norte-americana se desenvolveu em 150 anos, atingindo níveis que a Europa demorou 600 anos a atingir, é porque havia crédito no mercado interno norte-americano, o setor financeiro foi colocado ao serviço da produção, sobretudo a partir da crise de 29. Mas, com a fraqueza da África, Ásia e América Latina, isso continuou assim. Bastou a pandemia e a noção mundial sobre as dívidas mudou completamente. As mesmas pessoas que nos diziam em novembro de 2019 que as dívidas tinham que ser pagas, que faziam cálculos não só no relacionamento Norte-Sul, dentro da União Europeia, era um tabu quando havia um desequilíbrio, um déficit orçamental superior a 3%, novembro de 2019.
em fevereiro de 2020, a noção era de que a gente pode se endividar, porque temos bancos centrais muito fortes, afinal eram fortes, afinal têm dinheiro, e as dívidas serão amortizadas num período de tempo muito maior. Ora, era nada mais, nada menos do que aquilo que a gente vinha a dizer há muito tempo. A África não pode passar a vida a pagar dívidas, porque trabalha para pagar a dívida. No caso concreto de Angola, como sabem, o Orçamento Geral do Estado, 50% é para pagar dívidas. Se 50% é para pagar dívidas, significa que os outros 50% são para o funcionamento ou para projetos pequenos. Como o investimento privado num país como Angola é pequeno, a única solução é conseguir uma moratória durante um certo período, que é negociável, mas que não pode ser um ano. Um ano é moratória, um ano é muito simplesmente um adiamento, e ao fim de um certo período, atenção, que são 50% do PIB, não é brincadeira. Isso permite diversificar a economia, ter novas fontes de receita e pagar a dívida a partir daí. A Argentina conseguiu 3 anos, pela segunda vez consegue isso, 3 anos de moratória. Eles dizem, eu não posso pagar a dívida, se eu pago a dívida, esta economia será destruída, socialmente vai ser uma catástrofe, porque os argentinos estão organizados do ponto de vista sindical, e como já fizeram em 2001, e vêm para a rua e é o que é, e a economia argentina, os economistas argentinos os ministros conseguiram convencer o FMI, o Banco Mundial e o Clube de Paris que a Argentina então teria 3 anos de moratória e não precisa de outras vias. Dizem eles, se nós ficarmos 3 anos sem pagar dívida, temos dinheiro suficiente para investimento interno. Esse investimento é feito diretamente pelo Estado ou como reforço aos bancos que podem dar mais crédito aos privados. No caso de Angola, a gente não conseguiu até agora nenhuma moratória séria. Conseguiram-se os adiamentos por alguns meses, que dão economia de alguns milhões, mas Angola, na comparação com a Argentina, no mínimo, precisa dos mesmos 3 anos para a diversificação da sua economia. E isto só pode ser negociado em bloco, porque a economia angolana, sendo frágil como é, tem menos poder de pressão mundial do que tem a da Argentina. De maneira que estamos agora numa situação em que é assim, há um clima mundial nos grandes bancos. Eu não estou a falar do Banco Mundial nem do FMI, que são consequências dos outros. Estou a falar dos bancos mesmo que são fortes. A Reserva Federal Norte-Americana, por um lado, o Banco Central Europeu, por outro, e alguns bancos, como o Banco do Japão, os bancos da China, que são cada vez mais fortes, há a noção de que o mundo vai passar por uma fase de endividamento que vai ser pago, vai acabar de ser pago lá pelos nossos netos. E quando digo os nossos, atenção, depende da idade que é que está a falar. Porque isto pode demorar umas 3 ou 4 gerações para ser pago. Mas não faz mal, porque é uma rotação, é um volume tão grande que nem os bancos perdem com isso. Este mesmo critério deveria ser aplicado com mais razão ainda ao continente africano e, ao mesmo tempo que a gente discute formas de criar um mercado comum continental, temos absolutamente que entrar nessa negociação internacional fazendo esta proposta. E eu acho que tudo que for menos de 3 anos de moratória mesmo, aí fica impossível. Ou seja, trabalhar para pagar dívidas e mesmo quando a gente olha para os mercados europeus, a gente vê que dentro da Europa, as dívidas dos clientes, dos individuais aos bancos, há dívidas que estão prorrogadas tanto quanto as dívidas dos Estados. Portugal recebeu empréstimos, portanto, endividamento, do Banco Central Europeu, que vai pagar em 15 anos. E é uma economia que tem integração junto com as outras, é a mesma moeda, não precisa de fazer conversão, etc. Então temos aqui um primeiro desafio, uma primeira oportunidade, que é desencadeada pelo Covid, que é a situação de pandemia fez acordar, em primeiro lugar, para a necessidade, então, da redução das desigualdades e de investimento sério no setor social, com destaque para tudo que é educação, saúde e pesquisa. Em segundo lugar, que a dívida pode ser um recurso muito, isto parece incrível, mas às vezes a gente provoca escândalo ao dizer isso, mas a dívida pode ser um recurso justamente para enfrentar uma situação que foi criada e que surgiu completamente de repente. Há aqui um problema, é que durante a pandemia, em vários círculos mundiais, e uma vez mais a agricultura e o comércio de bens de primeira necessidade, uma vez mais aproveitou a crise. Costumam ser os bancos, quanto mais crise, mais o banco ganha, porque aumenta os juros. Os bancos tiveram que tomar cuidado, porque numa situação desse tipo, muito simplesmente as pessoas não iriam pagar em grande escala. Não se fez aqui a mesma coisa que na crise do subprime, mas realmente o comércio, o chamado comércio retalhista, por exemplo, no Brasil, teve um crescimento de 20%. As pessoas ficavam confinadas em casa, mas compravam comida, economizavam muito mais noutras despesas que não faziam e deslocavam para lá. E ao acontecer isso,
começou a aparecer uma demanda mundial de produtos alimentares. Há um pequeno país africano que é sempre, para mim, mais ou menos o farol nessas coisas, porque são grandes gestores de estoques e estão muito atentos ao mercado mundial. Têm investimentos de outros países lá dentro e têm investimentos deles fora, que é a Ilha Maurício. E a Ilha Maurício está, pela primeira vez, com uma taxa andava sempre a 1, 2% taxa de inflação, está com uma taxa de inflação de 6,5%, que é escandaloso num país daqueles. Isto é provocado pelo aumento dos produtos alimentares. Ora, este aumento dos produtos alimentares é a pior inflação que pode haver. E connosco está a acontecer isso. Portanto, estamos com uma inflação a 2 dígitos, atingindo muito os bens de primeira necessidade. Eu só iria concluir esta introdução para, neste quadro geral, em que a pandemia aparece como uma ameaça, mas ao mesmo tempo abre muitas perspectivas, umas de caráter teórico para a ciência económica, outros de caráter prático para a movimentação financeira, ou seja, articular a movimentação financeira com a realidade da economia, iria sublinhar o seguinte. Na pandemia, o Brasil é, neste momento, em volume, pela sua população, o terceiro país com mais infectados. Teve um total de 20 milhões, eu vou dar números só redondos para não dificultar. São números do dia 31 de agosto e a base de dados é do Odometer. Portanto, o Brasil é o terceiro em casos de infecção, são 20 milhões. Este número, vamos ver que ele pode ser relativizado em termos de realidade. Mas, de qualquer forma, casos ativos no Brasil são 461 mil neste momento, dos quais 8 mil são casos sérios. E óbitos, 580 milhões. Dá 2.700 mortos por 1 milhão de habitantes. Há países europeus com números mais altos, mas vem muito mais abaixo porque tem população menor. A Argentina é o 8º caso mundial de infecções, com 5 milhões, e estão 199 mil que estão casos ativos, e tem 2.448 mortos por 1 milhão de habitantes. Eu vou-me fixar neste dado, mortos por 1 milhão de habitantes, para dar a realidade concreta e chegarmos à conclusão aqui. A África do Sul, com 2 milhões de casos, tem 144 mil ativos e morreu na África do Sul por causa do Covid 82 mil pessoas. Dá 1.371 casos por 1 milhão de habitantes. Vai descendo. Quando chegamos a Angola, tecnicamente, e já conversei com 2 técnicos da OMS que dizem que isto não se pode dizer, mas eu posso, nós aqui podemos, Angola não tem situação de pandemia, comparando com os outros. É assim, 47 mil casos de infecção. São os números do Odometer que não estão a coincidir com os do Ministério da Saúde, mas não estão a coincidir por muito pouco. Quer dizer, é a leitura no momento que não coincide, não é que haja erro, nem incompetência, nem má-fé de ninguém. Vamos considerar, em ordem de grandeza, 47 mil casos, sendo que estão ativos 2.900, 8 casos são sérios. 8. E temos um número de falecimentos 1.217, isto significa 36 mortos por 1 milhão de habitantes. Ora, nós viemos de um Brasil com 2.700, temos a China, a gente não sabe bem, mas os Estados Unidos com cerca de 3.000 e agora com 36. É o país, e aqui eu vou deixar o resto do mundo, vou-me concentrar na minha área de pesquisa, é o país que tem, neste momento, de longe, no Atlântico Sul, menos casos. Estes 36 colocam-nos na posição de ser o país menos atingido pelo Covid. O que pode dar a impressão de que, então, economicamente, está mais desafogado. Ninguém no mundo de hoje está mais desafogado em relação ao Covid. Covid é um caso concreto que mata, mas, ao mesmo tempo, se não mata, pode matar. Tem 10 países no Pacífico que não tiveram nenhum caso de infecção. Estão com a mesma situação de crise económica dos outros. Tiveram que fechar o país e as suas atividades económicas foram seriamente reduzidas. Apesar desta situação, de Angola estar com uma crise que é mais uma ameaça do que um efeito de pandemia com casos concretos, como temos o nosso quase vizinho sul-africano, apesar disso, e apesar do Brasil, da África do Sul e da Argentina estarem à frente, como nota final, a nota é o seguinte: as perspectivas do FMI, que podem não se confirmar, mas que, enfim, valem como ordem de grandeza, o Brasil tem uma perspectiva de crescimento económico este ano de 3,7%. A África do Sul de 3,1%. A Argentina de 5,8%, que eles estão dizendo que pode ser 6%. Angola, no cenário mais otimista, um crescimento de 0,4%. Os nossos colegas da Católica publicaram um trabalho agora, ainda há muitas dúvidas quanto a números, admitem a hipótese de uma recessão.
É um segundo número. E há um terceiro número, que é o número do Orçamento Geral do Estado, que na hora da proposta apontava então para um crescimento zero. Se for crescimento zero ou crescimento 0,4, estamos a sair da recessão, mas para uma recuperação económica temos esta situação que pode ser considerada, no mínimo, ambígua. Ou seja, é o país em melhor posição quanto a casos e casos fatais, mas casos fatais, casos ativos e casos em geral de Covid, com os números mais baixos, situação mais favorável, e somos os que temos a pior perspectiva em termos de recuperação económica. Muito obrigado. Ora bem, Fragata, por favor. Fragata desativou. O microfone não está a ouvir. Desativou o microfone. Agora já está. Ok. Portanto, muito obrigado a esta intervenção do professor Januel Gonçalves. Ele começou por referir, portanto, a sua participação no BAI, também no Instituto Universitário de Lisboa, onde ele faz um trimestre, e depois também adiantou, portanto, sobre a zona comercial preferencial e também sobre as economias norte-americanas e as economias chinesas, tendo feito ver que as diferenças entre ambas e a guerra económica existente entre esses dois países, que atualmente serão aqueles que têm as maiores economias, e ele explicou em que parâmetros cada um deles, e também, portanto, fez uma referência sobre as desigualdades dentro dos países, sobretudo em África, mencionou a África do Sul, Angola, acabou também por mencionar a Argentina e o Brasil, e falou depois de Angola, referindo que, quanto a ele, não há praticamente uma pandemia do Covid em Angola. Haverá, sim, talvez uma ameaça, dado o número de mortos e de casos que se verificam no nosso país. Mais ou menos foram estas as referências que ele deixou para os participantes, e acho que me compete agora passar a palavra ao professor Paulo Carvalho para darmos então continuidade a esta nossa sessão. Caso me tenha falhado alguma coisa, por favor, é só fazerem-me lembrar ou relembrarem aquilo que me falhou. Muito obrigado. Muito obrigado, caro confrade. Bom, eu não tenho um comentário, mas deixaria mais para o fim. Então, sugeria, se calhar, que passássemos a palavra, portanto, aos participantes. Já há um inscrito e há uma outra pergunta que foi feita antes. Então, eu, se calhar, iria ler a pergunta, não é? Que é uma questão que tem a ver com o crescimento e o desenvolvimento em Angola, não tem propriamente a ver, não tem diretamente a ver com o tema da conferência, mas como o conferencista aborda o crescimento e o desenvolvimento, portanto, penso que talvez por essa razão terá sido feita a pergunta que eu vou passar a ler. É mais do que uma pergunta, é um comentário e são algumas perguntas. O autor é Rupert Golden, não sei se será esse o nome, não acredito muito, mas pronto, é o nome que aparece registado, e ele diz o seguinte: boa noite, quais as possíveis implicações económicas e sociais da divisão política e administrativa de Angola, que levará ao acréscimo do número de províncias, de municípios, comunas, governadores provinciais, administradores, diretores e deputados? Será oportuna
bom, talvez haja aqui um exagero em relação a administradores, em relação a municípios e comunas e administradores municipais e comunais. Portanto, em relação a isso, não se tem sequer falado por enquanto. Será oportuno e conveniente que essa DPA seja efetuada quando os seus promotores não revelam custos nem cronogramas? Consideram os participantes que a criação da província do Bengo e a divisão da Lunda em Norte e Sul levou ao desenvolvimento destas províncias? Não seria útil ensaiar um outro modelo que leva a uma melhor distribuição e alocação do OGE para desenvolver e administrar o território? Cabinda e Zaire sendo os maiores contribuintes, as províncias maiores contribuintes para o PIB, não seria curial advogar maior autonomia na gestão das receitas que gerem? Até que ponto a aprovação por um só partido da revisão constitucional e da lei das eleições pode ter impacto negativo na imagem e reputação internacional de Angola? Bom, são estas perguntas e preocupações e, entretanto, há 2 inscritos. O Alves da Rocha levantou a mão. Pois, Adérito Manuel e Alves da Rocha, portanto, que eu iria pedir ao nosso moderador para ir passando a palavra. Eu, entretanto, vou abrir já o microfone de ambos. Confrade Fragato. Muito obrigado. Então, vamos passar a palavra ao Alves da Rocha, o economista Alves da Rocha, que é para ele colocar as suas preocupações. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos os participantes desta conversa, desta tertúlia, e quero dar as boas-vindas ao José Manuel Gonçalves. Eu não consigo tratá-lo por João Gonçalves, porque quando a gente se conheceu, eu tratava por José Gonçalves. Nós já temos vindo a conversar, porque temos um projeto de pesquisa conjunto sobre esta matéria da dívida pública, ou das dívidas públicas, da dívida pública em Angola, mais especificamente, e da abordagem que sobre a mesma é feita, quer relativamente às suas causas, quer relativamente à forma de tratamento e de abordagem e de atenuação do peso da dívida pública. O meu comentário, tenho o meu comentário relativamente a esta intervenção, porque as dívidas públicas nestes países que são objeto da investigação do Zé Gonçalves no Atlântico Sul, no sentido em que ele transmitiu os contornos desta investigação, naturalmente com o peso da dívida pública sobre as condições, as capacidades de crescimento, é diferente de país para país. Mas eu queria, em jeito de comentário, dizer que a abordagem do Fundo Monetário Internacional, o Zé Gonçalves falou, nos programas de ajustamento estrutural, que são normalmente patrocinados pelo Fundo Monetário Internacional e coparticipados pelo Banco Mundial, são programas que apresentam uma pretensa validade universal. E as coisas não são assim, os países são diferentes entre si, de resto o Zé Gonçalves apresentou aí determinadas especificidades, e eu aqui só queria, para além de estar de acordo com o Zé Gonçalves, dizer que nem todos os desequilíbrios macroeconómicos são viciosos e nem todos os equilíbrios macroeconómicos são virtuosos. É necessário, de facto, analisarmos, por exemplo, no caso da dívida pública, o que é que se faz com a dívida pública? Em que é que esta dívida pública é aplicada? Se for aplicada para consumir, se for aplicada para obras de prestígio, se for aplicada em empreendimentos como um metro de superfície, naturalmente que estas dívidas públicas são más. Mas, pelo contrário, se a dívida pública for aplicada no desenvolvimento social, naquilo que o Zé Gonçalves falou, da diferença entre o investimento económico e o investimento social, naturalmente que os efeitos são diferentes
E é aqui que se pode inserir esta perspectiva de desequilíbrios macroeconómicos virtuosos. A minha pergunta tem a ver com o seguinte: se realmente a informação do Zé Gonçalves, que tem essa fonte oficial da OMS, embora só possamos comentar aqui nesta tertulia, se realmente Angola não está num estado de pandemia do Covid-19, e isso já muita gente se apercebeu quando compara ou quando faz comparações internacionais, nomeadamente aqui com os nossos vizinhos, os nossos patrícios aqui da zona, nós estamos muito aquém dos valores e dos dados, nomeadamente da África do Sul. Então, o que é que se passou para que o governo impusesse medidas de restrição da circulação de pessoas, e estas medidas tiveram consequências sobre, ou algumas consequências sobre, a recessão económica que nós vivemos? Então, o que é que se passou? O que é que levou o governo a esconder esta realidade? Por que é que isto se passou assim? É a minha pergunta. Obrigado. Muito obrigado, Alves da Rocha. Eu peço perdão, não captei quem era o segundo interveniente agora. Adérito Manuel, que era até o primeiro, por acaso. Ok, portanto, Adérito Manuel, e peço perdão por ter colocado involuntariamente em segundo lugar. Obrigado. Então vou ali para a cozinha. Obrigado por me cederem a palavra. Eu, antes de mais, gostaria de felicitar o doutor Junel Gonçalves por esta intervenção. Alguém tem um telefone a tocar com o microfone aberto? Está resolvido. Dizia que estou muito agradado pela conferência do Dr. Junel Gonçalves. Aliás, é uma questão que vi levantar muitas vezes em conversas cruzadas da MFM. E eu tenho duas questões. A primeira é em relação aos dados do Covid que apresenta, sobretudo em relação ao caso angolano. Porque me parece, nesses dados, faltar uma variável que seria o número de testes realizados. Eu não sei, pelos números que ouço de testes feitos em Angola, eles estarão, se calhar, muito longe de nos dar dados da real situação da pandemia no nosso país, porque eu não sei, não estou bem agora, os dados não são dados com a frequência e com a sistematização que tinham antes. Eu não sei se nós já chegamos sequer a 10% ou 20% da nossa população testada. Então, talvez esses dados que apresenta que talvez Angola não viva uma pandemia seja apenas naquilo que é oficial e a realidade, de facto, falta neste sentido. A minha segunda questão tem a ver com, aliás, eu venho ouvindo essa questão, esse movimento que o Dr. Gonçalves levanta em relação às moratórias. Eu não sou economista, não percebo bem os corredores disso. O que eu queria perceber, referiu-se que os argentinos, economistas argentinos, organizaram-se talvez para apresentar uma proposta aos bancos nesse sentido. Mas no caso angolano, essa questão será fundamentalmente econômica ou política? Porque se de facto talvez ainda não tenhamos uma comunidade científica forte no ramo da economia para apresentar elementos nesse sentido, mas por outro nós também não temos uma percepção muito clara, pelo menos eu não tenho, não sei se tem, do que o executivo ou o Estado angolano apresenta às organizações multilaterais e aos países, qual é a sua proposta em função do quadro econômico, social e político que nós vivemos. Então, no nosso caso,
Será que é um problema que se coloca a nível do científico ou é fundamentalmente uma questão política? Então, são essas duas questões que eu tinha a fazer. Muito obrigado, mais uma vez, pela palavra. Muito obrigado às duas colocações que foram feitas. Vamos dar oportunidade ao professor Januel para dar a resposta, enquanto haja e possam vir a haver mais inscrições de seguida. Professor Januel, tenha vontade. Muito obrigado. Em relação à primeira pergunta, que eu acho que está sob pseudónimo, não faz mal, quer dizer, digamos que para fazer uma análise da divisão política e administrativa de Angola que está a ser proposta, uma análise detalhada, tínhamos que fazer uma webinar à parte. É claro que as divisões políticas e administrativas dos países, de um modo geral, têm como objetivo aumentar a eficácia administrativa. E há diversas formas de organização administrativa no mundo que produzem os mesmos resultados, seja nos negativos, seja nos positivos. Os países que mais têm avançado no mundo são países que têm mostrado uma certa descentralização administrativa. Mas essa descentralização administrativa, ela é eficaz quando ela funciona em países onde há quadros para o poder local com muita competência, muita capacidade inclusive, de estímulo à economia. Por exemplo, quando a gente olha diversos países europeus, sobretudo aqueles mais atrasados, que entraram para a União Europeia nos anos 80, que dividiam os países em províncias, em distritos e tudo mais, o caso português, a União Europeia acabou com isso tudo. Quer dizer, podem até haver esses nomes, mas o que conta são agrupamentos de municípios. No fundo é isso, blocos de municípios, a não ser que se trate de um município muito grande, das grandes cidades. Isso é um modelo que vem sendo aplicado por todo lado e a Alemanha tem até um regime federal. Eu penso que a divisão política e administrativa de Angola neste momento, se for com muita fragmentação, naturalmente os identitários vão aproveitar, houve um debate no UIS que apontou para esse perigo, e vamos ter então um risco de etnicidade, esse é um risco real, mas digamos que esta divisão política e administrativa de Angola não melhora nem piora as perspectivas económicas, quer dizer, não é daí que as coisas saem. O que faria grande diferença, essa divisão política e administrativa significasse descentralização de meios de investimento nos locais e, por outro lado, significasse formação de recursos humanos, porque a formação de recursos humanos não só ela é insuficiente no país, como ela está completamente desequilibrada do ponto de vista demográfico. Nós temos, se em vez de dizermos só Luanda, nós dissemos uma faixa territorial de 150 km ao longo da costa, uma profundidade de 150 km ao longo da costa, teríamos aí, sei lá, 90% dos quadros com capacidade, com competência. De maneira que eu não creio que essa divisão venha a ter nenhum efeito, nem positivo, nem negativo. Agora, a gente aguarda a explicação, porque talvez a motivação seja a facilidade administrativa. Territórios que possam, inclusive, ter pouca população, mas muita extensão, são realmente territórios mais difíceis de administrar. Eu acredito que o motivo seja esse. Agora, quanto a outros efeitos, como o nosso colega fez a pergunta, não vejo que isso possa incidir. Há aspectos muito mais prioritários e muito mais decisivos nisso. É claro que a imagem de Estado de Direito é uma imagem que faz uma diferença internacional monumental. Se há um Estado de Direito, o país torna-se atrativo, porque toda a gente sabe que se vier investir está protegido. Se não é, se é um Estado onde há o arbitrário, bom, ninguém investe. Quer dizer, nós vemos isso em vários países africanos. Os déficits de investimento, já vou falar isso a propósito do que falou o Alves da Rocha, os déficits de investimento estão muito ligados à imagem que o próprio país tem. É por isso que pequenos países como Namíbia, Botsuana e Maurício são muito atrativos do ponto de vista do investimento. Atenção, a Debias mudou a sua sede para o Botsuana, vai a esse ponto, enquanto que outros países não são, porque não há segurança nenhuma sobre os direitos de propriedade, sobre a independência dos tribunais. Agora, passando para o que falou o Alves da Rocha, pronto, é claro que nós estamos de acordo, estamos realmente a preparar entre as duas instituições, estamos a preparar um projeto de pesquisa, já falámos muitas vezes nesta questão da dívida. Há desequilíbrios económicos que são necessários para ajustar as coisas mais à frente. É como nos processos políticos. Hein? Por vezes as transições são transições dolorosas, que demoram muito tempo, mas não se pode ficar na situação de imobilismo, ou na situação de discriminação, ou na situação de opressão que havia antes. Esse é que é o problema. Mas, portanto,
Um desequilíbrio que pode ser importante é mesmo este da questão da dívida, ou seja, que eu não sei se é desequilíbrio, porque ele é equilibrante, digamos assim. Vamos ver. África, vamos para o caso da Angola, deixar o conjunto do continente, que é igual, mas pronto. Em Angola, o país tem déficit de capital. E, recentemente, quando você tem déficit de capital, não pode vir com aqueles velhos dogmas dos tempos de economia administrativa, de dizer que o capital é sempre ligado ao imperialismo, que o capital só serve para explorar. Não, o capital também, se eu for inteligente, pode-me servir a mim também. Mas é assim, há déficit de capital, aparentemente, porque a dívida constitui capital se houver moratória. Portanto, a função de um montante destes. Recentemente houve um encontro em Paris, em que eu não sei de onde é que o Macron tirou aquilo. O Macron propõe que a África tenha um reforço nos seus meios de investimento, com aumento da sua presença nos direitos especiais de tiragem do FMI. Isso significaria que, como o FMI tem meios de tiragem limitados, atenção que o FMI, Banco Mundial, tem menos dinheiro do que o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social do Brasil. Esses países dependem do que os outros lá ponham. E quem determina o que é que o FMI pode ou não pode fazer são os grandes bancos. É a Reserva Federal Norte-Americana, é o Banco Central Europeu e, no fundo, é o G7. Ora bem, Macron propõe algo que a conferência já foi há não sei quanto tempo e até agora ninguém viu ninguém beneficiar de novos direitos especiais de tiragem do FMI. Mais do que isso, se utilizar mais meios de direitos especiais de tiragem do FMI, aumenta a dívida. Mas há uma outra coisa que é mais rápida, que é fazer um acordo de moratória e o capital está nos próprios países. Tem que prestar contas, não faz mal, tem que prestar contas. Mas realmente porque a prova de que o capital existe é que nós estamos a pagar a dívida. A prova de que o capital existe é que 50% do orçamento é para isso. Se deixar de ser para isso e for canalizado para o investimento direto do Estado ou para reforço da capacidade de crédito, naturalmente o déficit de capital cai muito e é uma ação imediata. Muito provavelmente o presidente francês não pôde fazer esta proposta, que ele conhece, não pôde fazer esta proposta porque uma grande parte da dívida é para bancos franceses ou para bancos da União Europeia que pode ter influência nos franceses. Por exemplo, o caso da Alemanha em relação à Grécia, com aquela agressividade toda para que a Grécia pagasse a dívida, nem que tivesse que vender a Acrópole, era porque a maior parte da dívida era para bancos alemães, que aquilo é um grande negócio. A dívida internacional, ela beneficia não aquele que recebe, aquele que é o chamado beneficiário, entre aspas. É ao contrário, ela beneficia quem empresta. E então é um negócio, quanto mais tempo durar, pela movimentação da taxa de juros é isso. É por isso que, ultimamente, o próprio Joe Biden, inclusive, foi buscar as ideias, num dos pontos em que ele foi buscar ideias ao Bernie Sanders, que era o candidato de esquerda. É um livro que está a ter sucesso em vários países em inglês, que é o mito do déficit. Ele vai buscar aí, quer dizer, os planos dele são todos de 3 trilhões, 4 trilhões, 1 trilhão na Europa, é assim, e isso não pode ser aplicado só a países do hemisfério norte. O hemisfério sul necessita também de investimento desse tipo e necessita que as dívidas tenham, então, um outro tipo de tratamento. Eu acho que, com esta consideração, há um ponto que o Alves da Rocha sublinhou, que aqui é importante. Ou seja, que se há essa liberação de capital com uma moratória, então vamos ver como é que a dívida vai ser usada. Quer dizer, isso é que é fundamental, a utilidade da dívida. Se é para desbaratar outra vez, logicamente que é o que tem acontecido. Quer dizer, a dívida pública angolana, como todos os países africanos, ela foi construída ao longo de décadas. E ao longo dessas décadas não viu o resultado dela. Então, algo de estranho se passa com o endividamento africano. Isto significaria também que teria que haver uma certa articulação, no caso de uma moratória a sério, tipo argentino, teria que haver para dar utilidade a esse capital que seria, portanto, libertado. Funcionaria como redução dos nossos déficits de capital, como havia até mais rápido. Para o nosso colega adérito Manuel, olha, eu tenho dois aspectos, não é? Que é porque é que as decisões não são tomadas, se é por razão política, se é por razão científica, e em relação ao Covid. Portanto, o número de testes em Angola não chega a 1 milhão. Para uma população de 30 milhões, significa que estamos muito abaixo até dos 10%. É um dos países que menos testa, mesmo dentro do caso da SADC, da África Austral. Está na média da África Central. Isto quer dizer que realmente os casos de Covid
o Covid assintomático é muito numeroso em África, os casos não estão bem determinados. Eu concordo com o adérito. Foi por isso que eu, e nesta pesquisa tenho feito isso, vou muito para os casos ativos sérios e para os casos de morte por 1 milhão de habitantes. Vamos dizer que esses números estão todos errados. Vamos dizer que eles estão errados muito, que se multiplica por 10, é 10 vezes pior. Nós passamos de 36 mortos por 1 milhão de habitantes a 360. Quer dizer, continuamos muito abaixo de, sei lá, não sei nem em que posição a gente ficaria aí, não é? Ora, como é que a gente observa isso? Quer dizer, há 2 tipos de observação possíveis numa situação deste tipo, e é que tem vindo a ser feita até por colegas meus no Senegal que fazem a mesma coisa. Portanto, os nossos serviços de estatística são deficientes. A gente sabe disso. Alguns até de má fé, mas a maior parte dos casos não é de má fé, não. A maior parte dos casos é mesmo por ausência de agentes de estatística, de pessoal formado e da abrangência dos serviços de estatística, por exemplo, até para analisar a inflação, para analisar os preços correntes, por exemplo, os preços, o IPC seguro do Instituto Nacional de Estatística é a cidade de Luanda. Mas há um outro aspecto, é que as cidades africanas, que são as cidades com poucos grandes hospitais e com poucos cemitérios, uma observação de hospitais de maior capacidade, mas as clínicas atendem quem tem dinheiro, e grandes cemitérios, notam que não há um afluxo, quer dizer, não há uma situação como, por exemplo, se verificou num certo momento no leste do Congo, como foi o caso da ébola, que aí sim, notava-se um acréscimo de pessoas a correrem para os hospitais, pessoas que morriam, um grande número de óbitos. Não se nota isso em Angola. Eu tenho tendência a pensar que se há um erro no número de mortes por 1 milhão de habitantes, a gente passa de 36 para 70 no máximo. Portanto, isto continua a colocar-nos realmente, bom, não como certos países do Pacífico, quando não morreu ninguém, mas, quer dizer, num ponto muito baixo, dentro de um continente onde o ponto já é baixo. Então, essa deficiência estatística, a própria observação do clima geral, ela é uma observação que permite garantir que o número é baixo. Todos estes números são números tentativos. Os números do Brasil aparecem, por exemplo, há números que apareceram ontem que dizem respeito à semana passada. Porque há municípios, são 5.500 municípios, há municípios que não conseguem determinar a causa da morte deste ou daquele. Depois, como há muita comorbidade junto, não se sabe se ele morreu do ataque cardíaco, se ele morreu do cancro ou se ele morreu do Covid. Mas como apanhou um bocadinho de Covid, pronto, já dizem que foi o Covid que o matou, que podia. Portanto, estes números são todos para serem revistos, mesmo nos serviços de estatística detalhados, como é, por exemplo, o Serviço de Estatística francês norte-americano, que tem elementos de estatística a nível dos pequenos municípios. Mesmo assim, eles podem se enganar. De maneira que, é o que eu penso, as nossas ordens de grandeza são efetivamente muito baixas, e já sabemos que com estatísticas de qualquer país do terceiro mundo, do antigo terceiro mundo, se quiserem, são ordens de grandeza mais do que números de valor absoluto. Agora, porquê que o governo tomou estas medidas todas cautelares? Porquê? Bom, por medo. Eu pessoalmente, por exemplo, estou consciente do estrago que fez a cerca sanitária de Luanda. Mas se fosse eu a decidir, não sei se eu faria de outra forma, porque a gente não conseguia prever nada. Quer dizer, a ciência estava completamente às cegas em relação a este vírus, a como é que ele, não sabe até hoje como é que ele apareceu, e como é que ele se difunde e quais são os riscos que representam. Por exemplo, vamos lá para o Pacífico, vamos para a ilha de Nauru, onde não houve caso nenhum. A ilha foi fechada. Alguém pode criticar o governo de Nauru com a Nova Zelândia, com a Austrália e na rota do Japão ali perto, de ter fechado o país para se proteger de uma eventual vaga que então matava a ilha toda? A questão do medo é uma questão que está muito ligada à ignorância do fenómeno em si e aos riscos que estavam a ocorrer. Aliás, governar um país é fazer gestão dos riscos. Agora, se há determinados aspectos, por exemplo, no caso da moratória, porquê que isto não se faz? Porquê que Angola não toma uma iniciativa semelhante à da Argentina? Eu pergunto-me porquê que isto não se faz no quadro da SADC. Porquê que a SADC não aproveita este clima? Realmente, aí não é uma, enfim, piada nem ironia da minha parte. Como é que, a nível da SADC, não se convoca uma reunião para dizer, meus senhores, a visão da dívida mundial mudou. Nós temos que aproveitar isto, porque ela pode voltar para trás. Daqui a 2, 3 anos, quando os europeus não tiverem mais esse problema, vão de novo impor o princípio de que a dívida é sempre desequilibrante, coisa que não é. Como é que não se faz isso com países que têm
sistemas bancários ligados ao sistema mundial, por exemplo, a África do Sul tem, Maurício tem, Namíbia, Botsuana, que estão conectados com o sistema bancário internacional. A gente passa a fronteira de Santa Clara para o Chicago e pode tirar dinheiro de uma conta de Nova Iorque, direto com o cartão. De forma que este falhanço das entidades de integração regional que me preocupam. Naturalmente que Angola poderia tomar a iniciativa de fazer uma proposta de uma reunião destas, quer dizer, e vermos como é que nós conseguimos uma moratória. Porquê que isso não tem sido feito até agora? Eu não sei. O que eu sei é que mesmo dentro da SADC as políticas nacionais são muito fortes, há países que não entraram ainda na zona de livre comércio do Acordo de Mazero, por exemplo, não entraram. Há países que não respeitam nem o Tratado da Divisão das Águas, de maneira que o que eu estou a ver é que a África do Sul está a trabalhar nisto. Maurício já trabalhou o assunto, já está com várias moratórias, já conseguiu, e estamos a substituir uma entidade que poderia dar força por políticas nacionais dispersas que dependem de ter mais ou menos prestígio, mais ou menos contacto internacional e dar mais ou menos garantias do que é que se vai fazer. Eu penso, num cálculo assim, não sei se o Alves da Rocha está de acordo comigo ou não, a diversificação económica tem um ponto que parece consensual, que é o ponto de partida. Portanto, era a montagem do modelo agroalimentar, agroindustrial, pelo potencial agrícola que a Angola tem e pela própria procura no mercado. E pelos efeitos da pauta de importações. Ou seja, que isto implicaria, no mínimo, durante 5 anos, um investimento, cálculos feitos muito por alto, que eu tinha feito há pouco tempo com alguns colegas, a gente precisava de 2 a 3 bi de dólares de investimento por ano. Pronto, é isso que está ali nos 50%. Isto seria realmente, seria importante conseguir-se isto, e seria importante um mecanismo de acompanhamento para ver se é aí mesmo que nós vamos aplicar, ou seja, na diversificação, que é o que dá reforço à economia. Eu não sei se eu respondi a todos. Muito obrigado, professor João. Eu queria dizer, se alguém quiser colocar qualquer tipo de pergunta, que pode fazer diretamente. Há 2 inscritos. Eu não os tenho. Ok. Então, então deixa-me ajudar. Exato. São o Zé Otávio e eu. Pois, ok. Posso? Então, se calhar... vamos passar a palavra ao professor Zé Otávio e depois, logo de seguida, ao professor Paulo de Carvalho. Muito obrigado. Obrigado pela palavra. Eu também começo por cumprimentar o meu colega e amigo de longa data, Zé Gonçalves. Meu Zé Gonza, é sempre um prazer ouvi-lo e é muito instigante sempre as questões que coloca. E não posso deixar de perguntar ao Zé Gonçalves o seguinte, naquilo que é o projeto que o Zé Gonçalves está me ouvindo agora, mas não só, no fundo, todo o seu projeto de reflexão sobre estes desequilíbrios que nós vamos sentindo cada vez mais, de forma cada vez mais acentuada aqui no nosso continente e particularmente aqui no nosso país, estamos a falar, como é que fica a possibilidade de nós darmos um salto, de existir uma mudança levando em conta a variável do capital humano. E a variável do capital humano ligada à formação e, sobretudo, ligada à educação. E eu digo isso porque também já ficou claro, e temos vários exemplos, eu estava há pouco tempo a ler um livro do Paulo Coelho, Os Milhões da Pobreza, já ficou claro que só a questão da economia, o Zé Gonçalves tocou neste tema, por si só não vai resolver o nosso problema se não se fizer acompanhar deste desafio e desta coragem que é preciso enfrentar para as questões sociais tais como elas se colocam. E o Covid vem agora por isto a nu, como o Zé Gonçalves aqui bem disse. Mas eu iria mais longe. Como é que é possível nós chegarmos aí se não apostarmos nessa variável do capital humano que, eu não sei se o Zé Gonçalves tem alguns dados, os nossos indicadores são muito baixos, de facto. E que são muito baixos, são naturalmente uma pane neste desafio todo que temos pela frente. E, obviamente, estou a falar de capital humano, estou a falar de formação, estou a falar de educação, estou a falar, inclusive, de uma coisa que nos toca muito, que é a investigação científica. Ontem mesmo houve o lançamento do relatório econômico do SEIC e ficou patente que nós precisamos não só deste relatório, mas, se calhar, de mais relatórios, de mais pesquisa,
de mais diagnósticos, mas que depois também só fazem sentido se forem elementos de base para se avançar para a implementação de políticas que possam ir de encontro àquilo que é diagnosticado. E pensar exatamente nessa força que é preciso ter em termos de capital humano para ativarmos aqui as questões que eles próprios colocam. De modo a dizer, não sei se me fiz explicar bem, mas eu sei que é um tema que nós já temos conversado assim, há longos anos, fora desta nossa tertúlia. Lembro-me só aqui para te lembrar também, para essa redundância, que há muitos anos no ISCTE, a primeira vez que eu te ouvi, início dos anos 90, era eu ainda estudante de licenciatura, numa palestra que tu deste sobre a questão dos transportes, já colocava as questões que estão muito atuais. Pensei nisso no outro dia. E que este tema também entrava, a questão do capital humano. Não te esquece essa minha questão, Zé Gonçalves. Muito obrigado ao professor Otávio Serravanduna. E de seguida, então, passo a palavra ao professor Paulo de Carvalho para fazer a sua colocação. Muito obrigado, caro confrade e amigo Fragata de Moraes. Bom, eu queria pronunciar-me sobre duas das questões aqui abordadas, mas quero, chamar a atenção para o facto de já estarmos praticamente em cima da hora, não é? Então, vou fazê-lo rapidamente e pedir também ao nosso amigo Jonuel Gonçalves para responder também rapidamente. Ora bem, primeiro a questão relacionada com a divisão administrativa. Concordo na totalidade com aquilo que o Jonuel disse. Queria apenas acrescentar o seguinte, portanto, há um aspecto negativo que advém daí, que é o aumento da despesa com a administração. Portanto, não só com os serviços, mas fundamentalmente com o pessoal. E quando falamos no aumento da despesa com o pessoal, referimos-nos não apenas a salários, mas também a benesses, porque vai haver mais governadores adjuntos, e depois nós temos o eterno problema dos adjuntos, não é? Um efetivo para 2, 3, 4 adjuntos, não se sabe exatamente para quê, mas pronto, penso que convém ter em consideração este aspecto. No que diz respeito ao tema da conferência, bom, gostaria de saudar o facto de o amigo Jonuel, portanto, que é uma pessoa que também conheço há já algumas décadas, e é, portanto, uma pessoa que tem partilhado comigo também a crítica social, digamos assim, e foi bom ouvir que nós praticamente não temos Covid em Angola, não é? Portanto, e o interessante é constatar que, apesar de o vírus não circular entre nós do mesmo modo como circula noutros países, em alguns casos as nossas medidas são, portanto, são mais incisivas do que as de outros países. Portanto, se nos outros casos, por exemplo, eu neste momento estou em Portugal, se eu quiser andar sem máscara na rua em Portugal, aqui não há qualquer problema. Aliás, estive uns dias na costa da Caparica e o pessoal andava praticamente sem máscara, eu não é? Mas em Angola isso não é possível. Portanto, eu acho que em Angola há exagero em relação a medidas. Em alguns locais e em algumas circunstâncias, e algumas pessoas deveriam, essas sim, portanto, esses locais, essas circunstâncias e essas pessoas, portanto, ser obrigatório o uso ou a utilização de máscara, mas nisso portanto, não diz respeito apenas à utilização da máscara, não é? Portanto, há o caso da cerca sanitária, que foi um desastre. Se calhar, de início, sim, concordo, deveria ter sido tomada a medida, mas a partir do momento em que nos apercebemos que portanto, a testagem terá atingido o nível mínimo, bom, e
e é verdade aquilo que o Adélito disse, estamos muito pouco acima desse nível mínimo ainda, não? Infelizmente, em relação à testagem, mas houve atraso na retirada, na anulação de algumas das medidas. Portanto, penso que os efeitos económicos e sociais nós vamos ainda senti-los durante algum tempo. São estes os meus 2 comentários. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado. Então, eu não sei, nós estamos com temos mais 5 minutos, talvez, não é, Paulo? É, exatamente. Pronto, olha, então vamos responder rapidamente. As 2 intervenções até nem precisam de resposta, não é? São 2 intervenções, são 2 grandes amigos meus, não é por isso que eu estou a dizer isso. São intervenções que contribuíram, já implicam eles próprios a resposta. Eu só vou dizer ao José Otávio que, em relação ao capital humano, em relação à educação, eu vou só dar um exemplo que talvez responda a isso. Quer dizer, quando eu falei que a diversificação económica em Angola implica, à partida, um modelo agroalimentar sólido e amplo, isso significa que vamos ter os recursos humanos ao longo desse período para o fazer, para o movimentar. Porque há uma parte que é investimento do Estado, uma parte que é investimento privado, e isso implica, então, capacidade de iniciativa e de controle contabilístico. Há aqui já uma necessidade de reforço dos recursos humanos que é insuperável. O exemplo é o seguinte: há uma revista norte-americana de informação económica, Business Week, que cada 2 anos faz, ainda faz, uma espécie de pesquisa mundial sobre níveis de gestão. Quais são as melhores gestões do mundo? E durante muito tempo era a Suíça. A Suíça tem gestores famosos a todos os níveis, até a nível da microempresa. Um pequeno proprietário suíço, já sabemos que num outro país poderia ser, sei lá, gestor de uma média empresa. E de repente, num ano apareceu Singapura. Então, muita gente veio a Singapura falar com o governo de Singapura e perguntaram a um dos ministros o que é que explica este salto que Singapura deu, que estava lá em 20º lugar e apareceu em primeiro, e ele respondeu: meu senhor, 20 anos de investimento na educação. Os nossos alunos, quando saem, nossos de Singapura, quando saem da universidade, não saem para pedir emprego ao Estado, ou importa ver a lista e o fundo de desemprego. Eles têm capacidade, com o seu diploma, com a força do diploma, têm capacidade de obter crédito e fazer uma empresa. E é assim que Singapura, ao contrário do que muita gente pensa, mas mesmo os Estados Unidos quer dizer, o tecido empresarial do país é um tecido onde a pequena e média empresa é espetacularmente na frente, ou seja, que inclusive funcionam como mercado para as grandes empresas até de fora. Se nós não fizermos isso, se não investirmos no mínimo o triplo do que está a ser feito até agora, logicamente que nenhum modelo vai funcionar, vai emperrar mesmo. Quem é que vai fazer? Vamos dizer assim, vamos lá montar, por exemplo, uma coisa que pode-se fazer fácil, porque já havia até um ponto de partida na Matala. Vamos produzir tomate. E já sabemos que no modelo agroindustrial, ou você vende o tomate todo fresco, o que não vender fresco tem que entrar em lata. Porque se não entrar em lata, no ano seguinte o camponês não planta. Quem é que vai fazer as 2 coisas? Vai mandar vir gente de fora, mas então o tomate vai ficar ao preço do caviar. Portanto, temos que saber justamente que tudo isto que eu estou a dizer, e tudo isto que o Zé Otávio diz, que o Paulo diz, que o Alves da Rocha diz, pressupõe que nós vamos ter os meios, e os meios são as pessoas. Nós já dissemos aqui que isto tem agentes, e os agentes são todos nós. Em relação ao Paulo, temos aqui o mesmo problema, em princípio. Ou seja, que se uma divisão política e administrativa ela apenas produzir aumento das despesas, então em Angola não é o momento oportuno de o fazer. Ou seja, não há pessoal, não há recursos humanos para aplicar essa nova administração de forma mais abrangente com o aumento da produtividade do trabalho. Ora, a produtividade do trabalho é um dos segredos da economia norte-americana. Um dos segredos. O operário norte-americano, como o japonês, são os mais produtivos do mundo. Mas não é porque eles sejam superiores aos outros, é porque têm mais formação e têm mais equipamento com eles. Eu fiz uma comparação uma vez com o Brasil, um estivador norte-americano trabalha no mesmo período, em relação ao brasileiro, cerca de 3 vezes mais, faz 3 vezes mais. O brasileiro ainda carrega sacos às costas, vai para estivador quem não tem outro emprego, enquanto que nos Estados Unidos é uma profissão que tem até escola. Portanto, sem ir tão longe, é fundamental que, tanto no caso da diversificação económica, ela pressupõe um esquema de formação paralelo, no mínimo paralelo, se não prévio.
E no caso da crítica do Paulo, efetivamente, quer dizer, se não há recursos humanos para aplicar uma nova divisão política e administrativa, não se aplica. Não é isso. Agora, é essa a oportunidade ou não é essa a oportunidade? Quanto às medidas anti-Covid, eu já tinha mais ou menos respondido isso em relação ao adérito. Eu acho que várias medidas foram tomadas às cegas, foram tomadas com medo. Aqui, sem fazer acusações a ninguém, mas a OMS contribuiu muito para isso. A OMS, no começo de 2020, dizia que quando a pandemia atingir a África, vai ser um massacre. Eu não sei se a OMS disse isso para obter recursos para o COVAX, para o esquema mundial de vacinas, mas se o fez na base do terror, cometeu um erro, ou se realmente a OMS acreditava que a situação sanitária é tão má em África, que o vírus ia atacar todo mundo da mesma forma, que nós íamos sofrer uma catástrofe, e enganou-se. E foi com base nos relatórios da OMS que Angola tomou um determinado número de medidas que, para relaxar, isso sim, o Paulo também tem razão, relaxou-se muito tarde, né? A cerca sanitária devia ter sido diminuída e fazer perseguição às pessoas só porque estão não estão com máscara, sozinhas, dentro de um carro, pode ser ridículo. Muito obrigado, professor Januel. Portanto, para terminarmos, eu gostaria de endereçar a palavra ao professor Paulo Agostinho. O tempo é exíguo, portanto, seja breve, por favor. Tem de ativar o som. Já está. Não sei se me ouvem agora. Sim? Estamos a ouvir. Seja breve, por favor. Ok. Então, todos, vou ser breve. Claramente, eu não sou economista, então vou fazer alguns comentários pessoais, tendo em conta a minha área de informação, que é ciências políticas, e gostaria de obter do relator as devidas observações pertinentes. A economia é uma ciência muito interessante. Ela continua a observar uma evolução constante e a ciência política depois vem dar o seu respaldo do ponto de vista prático. Isto é, se olharmos o conceito do neoliberalismo a partir dos anos 60, se entende que o neoliberalismo acontece como consequência, por exemplo, da estagflação, que era um fenômeno que aconteceu como consequência, digamos assim, dos ingentes custos da guerra no Vietnã. Ora, o que aconteceu é que, como resposta, houve uma corrente de pensadores econômicos, como Hayek ou Friedman, que vieram para defender a ideia da saída do Estado da própria economia. E depois, com Thatcher e Reagan, se assiste, digamos assim, a uma expansão universal do neoliberalismo, que em Angola acontece com os acordos de Licença de 1991. Ora, o que eu estou a dizer aqui é que, eventualmente, o Covid é esta nova dinâmica que vem, digamos assim, redefinir a economia do século XXI. Se olharmos a questão da revolução tecnológica, por exemplo, o relator disse, e bem, que estados como a China e Estados Unidos não tiveram uma consequência grande causada pela Covid. Mas há países aqui que, como o caso de Angola e outros, que exatamente porque têm um desenvolvimento tecnológico baixo, não puderam responder a este desafio. Ora, eventualmente, Covid, ainda que passe, a economia hoje como hoje, atenção ao tempo. Digamos assim, Amazon, com Amazon, Facebook, Google, é uma economia virada
para um tipo de economia digital e não analógica. Ora, é importante que as nossas sociedades abracem, digamos assim, invistam mais na tecnologia, mais do que, digamos assim, responder às crises cíclicas que a economia impõe. Agora, como questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: qual vai ser o risco do não funcionamento da zona continental de livre comércio africana, tendo em conta as várias zonas, digamos assim, as várias zonas monetárias. Por exemplo, a África do Sul é parte da SADC e da COMESA. Angola eventualmente vai aderir à COMESA. Depois tem aí o corredor oriental africano, que tem também as suas economias. Quer dizer, é possível que uma integração econômica funcione havendo várias zonas econômicas no mesmo espaço? Muito obrigado. Essa questão, desculpa, tenho uma pergunta. Há uma pergunta aqui, Ramos Batista, para 1 minuto. Peço desculpa, mas gostaria de saber do impacto concreto da Covid para a economia, particularmente no que diz respeito ao desemprego e à variação do PIB. Telegraficamente também, por favor. Bom, ora, muito telegraficamente, sobre o efeito da zona de livre comércio, o Agostinho fez uma série de observações sobre a teoria económica. A pergunta era sobre a zona de livre comércio. Eu estou a prever que essa zona de livre comércio, essa sim vai demorar muito tempo a ser implementada, e é um projeto de longo prazo, e entretanto, no imediato, o que temos para fazer, para acionar, são as áreas, as comunidades de integração regional. É por isso que eu tenho insistido muito no aspecto SADC, como força de pressão, como força de negociação internacional. Quanto à pergunta sobre o desemprego, bom, a gente sabe perfeitamente que o desemprego aumentou no mundo, ele já vinha de trás, há vários aspectos que vêm de trás. A gente pode dizer na mesma resposta aos dois últimos intervenientes que nos fizeram perguntas, que há uma frase que parece muito simples, que é uma frase de William Easterly, um economista norte-americano, que dizia: na análise económica, nos projetos de crescimento e desenvolvimento, tudo depende do ponto de partida, em que situação é que se estava. De maneira que é claro que o desemprego causado em África pelo Covid é um desemprego que vai durar muito mais tempo do que o desemprego causado nos Estados Unidos. O mês passado, os norte-americanos recuperaram 930 mil empregos num mês. Ou seja, empresas que voltaram a funcionar. Empresas que não foram destruídas, foram suspensas, enquanto que no continente há várias, e isso sim, mesmo com índices muito baixos de infecção e de morte, é devastador o efeito sobre o setor empresarial da África subsaariana. Estamos com receio, mesmo que isso venha a acontecer na África do Sul e na Namíbia. Muito obrigado, professor Januel. Para encerrarmos, então, passo a palavra ao PCA da Academia Angolana de Letras, o professor Paulo de Carvalho. Muito obrigado, caro confrade Fragata de Moraes. Bom, quero referir a terminar dois aspectos. Em primeiro lugar, gostaria de mencionar o facto de o nosso confrade Filipe Zau ter sido esta semana nomeado membro do Conselho da República de Angola. Portanto, pronto, ao contrário do que as pessoas dizem, conselheiro do Presidente da República, não é conselheiro do Presidente da República, é conselheiro da República. Portanto, isto para nós é bastante bom, portanto, termos mais um académico a integrar o Conselho da República, são dois, e mais ainda, portanto, o facto de se tratar do vice-presidente da Academia, que, por sinal, portanto, é também reitor da Universidade Independente de Angola. Bom, esperemos que esta nomeação e, portanto, a partir de agora, portanto, estar a sentir mais aquele cheirinho do poder, porque vai ter que frequentar mais os corredores do poder, isso não faça com que ele perca a sua independência. A propósito da Universidade Independente, não é?
portanto, que ele não perca a sua independência. Portanto, os nossos parabéns, gostaria que isso ficasse registado também. E gostaria de agradecer ao nosso grande amigo, colega e confrade também, Jonuel Gonçalves, por ter aceito o convite que foi endereçado pelo nosso confrade Filipe Zau em nome da Academia para esta conferência. Muito obrigado. Portanto, fez com que mantivéssemos o nível que temos tentado manter e também a audiência que, portanto, às quintas-feiras nos tem sintonizado, digamos, entre aspas. Muito obrigado, amigo Jonuel, por mais esta sessão. E se calhar iria passar ao Filipe Zau para anunciar as próximas sessões, não? Acho que é melhor, não é? Liga o som, faz favor. Ora, boa noite a todos. Eu começo por agradecer ao Presidente, ao nosso PCA da Academia, estas simpáticas palavras, esta mensagem e também o meu compromisso com a Academia, que imediatamente me torna sempre um independente como académico. A Academia rege precisamente por esses princípios e eu não conheço outros. Acho que sou um péssimo ator da vida cotidiana para ser político de verdade. Não tenho esse jeito. E já estou numa idade que já não dá para aprender a ser diferente. Há realmente outras pessoas que eu tenho notado, nomeadamente ao nosso Presidente da Mesa da Assembleia, Pepe Tela, que eu ainda não consegui responder. Eu cheguei tarde porque estive na Feira do Livro de Lisboa, no lançamento do meu livro Marítimos, meu audiolivro, e de maneira que tive que entrar mais tarde, contrariamente àquilo que eu desejo estar sempre presente. Nós vamos continuar neste setembro. Começámos realmente com os problemas atuais do ponto de vista económico da Covid no Atlântico Sul, do qual eu agradeço imenso o facto do nosso querido amigo Jonuel, com quem eu deveria estar com ele no Porto, na Feira do Livro do Porto, mas não fui, porque de repente fui para Luanda, já voltei, já estou aqui para vir para a Feira do Livro de Lisboa, mas vamos nos encontrar de certeza e sobretudo felicitar-lhe, como sempre, pela excelente forma como ele comunica. Comunica muito bem, comunica de forma muito perceptiva, é um homem de comunicação mesmo. E de certa maneira, nós sentimos nele a forma de viver os problemas com uma simplicidade de informação, mas ao mesmo tempo com um rigor na forma como apresenta, com os dados que levanta, que não poderia deixar de maneira nenhuma de chamá-lo aqui para a Academia e agradecer o facto de ele ter aceito. Nós, este mês de setembro é um mês particular, é um mês também de Agostinho Neto e, portanto, nós deveríamos lembrar-nos que há duas pessoas que para já convidei e que vão estar presentes. Uma é o nosso querido amigo Amadeu Amorim. Nós vamos falar da clandestinidade e vamos falar do papel da clandestinidade e sei que o Jonuel também vai estar com Amadeu Amorim, porque é o único membro vivo dos Ngola Ritmos. Portanto, e que nos pode trazer muito da mensagem nos Ngola Ritmos sobre toda esta questão que gerou, no fundo, o trabalho da luta pela independência do país. E, portanto, neste setembro nós temos um homem da clandestinidade, o papel que a música também teve na abertura da comunicação, das mensagens políticas,
e sob a mediação do Fragata de Moraes. Portanto, estamos a falar de pessoas aqui que tiveram uma participação na clandestinidade muito grande e também no trabalho político a partir de ou de dentro ou de fora. João Noel no Brasil, sobretudo ligado também, ou pelo menos com a influência do MABLA, Movimento Afro-Brasileiro de Libertação de Angola, uma task force, portanto, na altura penso que do MPLA, pelo que ouvi. Temos o Fragata de Moraes, que atuou a nível da Holanda, e, portanto, foi um participante da luta de libertação a partir do comitê do MPLA, portanto, na altura na Holanda. E temos o nosso mais velho Amadeu Amorim, um homem do MIA, portanto, no Movimento para a Independência de Angola, e onde todo o seu trabalho de clandestinidade levado a cabo com Liceu Vieira Dias, portanto, toda a equipa, com todo o conjunto do Angola Ritmos, e traz-nos, portanto, essa mensagem. É uma mensagem como história de vida. A Academia precisa destas histórias de vida para poder ouvir novos caminhos. A clandestinidade é algo que não podemos deixar passar, nem podemos esquecer. E, portanto, são dados que para a história, e como, portanto, para a história de Angola, para a renovação da memória, nós precisamos de ouvir. Portanto, temos outras pessoas aqui, como a minha querida Luzia Sebastião G, que esteve fora, mais nova, mas saiu. Portanto, temos gente que de certeza vai se interessar por ouvir estas coisas dos anos 50 até aos que foram mais novos, como a nossa querida professora doutora Luísa Sebastião, mas que Pepe Tela, que está aqui, também outro guerrilheiro. Portanto, há todos e outros, que depende das frentes, uns estiveram numa frente, outros noutras frentes, outros num partido, outros ou num movimento, outros no outro movimento, mas o que é certo é que nestas questões de unidade nacional e de ligarmos agora a questões da luta, é preciso recordar, para não se entender o presente, muitas vezes não olhamos para o retrovisor da história. E o retrovisor da história é a nossa memória, e, portanto, nós vamos ter este nosso mais velho, porque no Angola Ritmos teve um papel excepcional no papel da libertação. Liceu Vieira Dias, tivemos o Fontinhas, tivemos, portanto, Amadeu, toda uma série de pessoas que nos vai, portanto, recordar como é que se fazia esse trabalho e quais eram as mensagens de muitas das músicas que nós cantamos e não conhecemos. Birim Birim, a gente canta, mas que mensagens é que queriam passar? O que é que se queria dizer com isto, para além daquilo que a gente canta e não sabe? E também, possivelmente, de histórias, como o João Noel me contou, do MIA, que estava próximo de outros grupos e que possivelmente nem se conhecem, e se calhar aqui vamos revelar coisas que uns e outros não conhecem, e isso é importante. Portanto, setembro tem esta função. Depois, sim, vamos falar de Agostinho Neto, do pensamento sociológico de Agostinho Neto, e o nosso presidente da Academia Angolana de Letras estará para fazer esse trabalho, Paulo Carvalho, porque Agostinho Neto continua a ser o nosso porta-estandarte dentro da Academia Angolana de Letras. E vamos ter a fechar o mês numa visão mais antropológica, o nosso querido amigo, não está hoje aqui presente, oh meu Deus, minha cabeça deve-se cansar. Agora fiquei a vê-lo. Virgílio Coelho. Estava a ver a parte do chapéu e não estava a ver o resto. Virgílio Coelho, não sei se eu não o vi aqui presente, mas quero lhe mandar um abraço. Portanto, este é o ciclo portanto, de questões de caráter social, das várias áreas das ciências sociais que vamos abordar, e voltamos depois, no mês de outubro, aos escritores, não é? Alguns possivelmente mais novos,
mas vamos continuar assim, porque temos tudo agendado para já confirmado até o mês de novembro, que também tem uma outra conotação que também queremos dar, porque é o mês da independência. Passo a palavra de novo, portanto, ao Presidente Paulo de Carvalho. Muito obrigado da parte que me toca e agradeço todas as mensagens que me foram dedicadas a propósito da minha nomeação para o Conselho da República. Espero fazer o melhor que posso, espero continuar a ser pelo menos honesto para comigo próprio naquilo que tenho feito e que procuro continuar a fazer, porque se a referência foi o que eu fiz, não pode-se mudar de rumo. Obrigado. Obrigadíssimo a todos. Não nos esqueçamos, à quinta-feira temos que nos reunir em torno da Academia Angolana de Letras, nas conversas da Academia à quinta-feira. Muito obrigado a cada uma e a cada um. Obrigado, amigo Junoel Gonçalves. Obrigado, confrade Fragata de Moraes, pela moderação. Obrigado a cada uma e a cada um dos presentes, dos mais aos menos assíduos. Muito obrigado. Uma feliz noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.